Olá, boa noite, famílias, boa noite, pais, boa noite, mães. Essa semana vai ser uma semana de muito aprendizado. O Colégio GV Coque faz para vocês a Semana dos Pais. Eu sou Ivone Dirame, diretora mantenedora do Colégio GV Coque. Olá, eu sou a Laís Bert, professora coordenadora do Colégio GV Coque. E eu sou a Luci, sou pedagoga, trabalho há 9 anos no Colégio GV Coque e estou na educação infantil. Hoje vai ser um dia muito gostoso aqui com as minhas amigas de trabalho. Nós vamos falar sobre as dificuldades na leitura e na escrita. A nossa coordenadora tem um recadinho muito especial para você que está aí nos acompanhando. Vocês, pais de crianças de 3 a 8 anos de idade, fique conosco e acompanhe as dicas para sanar as dificuldades na leitura e na escrita da sua criança. Essa semana, voltada aos pais, nós preparamos 4 dias de muito aprendizado para vocês. Hoje, amanhã, terça-feira, quarta e sexta-feira. Fiquem conosco, façam o cadastro, quem não fez, que nós vamos deixar o link aqui embaixo, para que vocês possam receber os nossos e-mails, as nossas dinâmicas. Vamos dar início, então, às nossas dicas, às nossas estratégias, com essa mesa aqui toda recheada com dinâmicas. Dona Ivone, de que forma podemos detectar se as crianças não foram alfabetizadas corretamente e por isso têm muitas dificuldades na leitura e na escrita? Laís, e pais que estão nos ouvindo, né, Luci que está aqui conosco, os nossos pais devem prestar muita atenção aos filhos na fase da alfabetização, pois escrever não significa apenas copiar. Para saber se o aluno, se o seu filho está alfabetizado, ele precisa entender textos, interpretar uma história, falar e se expressar com clareza, sem dificuldades em montar as suas frases no diálogo que ele está ali com a família. Então, a criança precisa dominar muito bem e decifrar as letras, conhecer o som de cada letra, ser fluente na língua portuguesa. Mas para ele ser fluente, ele tem que contextualizar. Essa criança, ela precisa sanar as dificuldades na fase da aprendizagem para que ela consiga ter uma alfabetização rica, entusiasmada, prazerosa. Então nós, enquanto escola, nessa live, vamos dar muitas dicas para você que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que os pais, as pessoas que estão aqui conosco, têm muitas dúvidas com relação à contextualização na educação infantil. Então hoje nós vamos apresentar várias dicas e estratégias. Professora Luci, em uma roda de conversa, como nós podemos detectar se a criança está ou não alfabetizada de forma correta? No começo do ano, para explorar o conhecimento da criança, eu faço uma roda de conversa e pego um momentinho, só vou puxar aqui o meu material. Aí começamos com a alimentação. E eu trago esses recursos e nós falamos qual a alimentação de cada um. E eu entro com a alimentação saudável, que, como exemplo, as frutas, a banana, a pera. Aí cada aluno vai falar qual a fruta que ele mais gosta, qual a fruta que normalmente ele saboreia. E contamos uma história sobre alimentação. E depois eu vou ver com a criança se ela consegue formar frases, se ela consegue se expressar. Porque se a criança trava, ela tem uma dificuldade na sua oralidade. Eu tenho certeza, professora Luci, que trazendo essas frutas tão coloridas, tão dinâmicas, todo mundo quer contar alguma coisa. Sim. Nossa, essa dinâmica, Luci, é excelente, porque eu vejo a Luci trabalhando e as colegas de trabalho da escola, elas exploram muito história para contextualizar quando chega uma criança ou no início do ano. E essa dinâmica, professora, que você usa,
é maravilhosa, porque se a criança tem uma boa oralidade, é porque ela já está numa fase de alfabetização com desenvolvimento muito bom, e aí a gente pode começar a tirar mais com as sílabas, com as frases, né? Estudando muito mais o contexto pedagógico da alfabetização. E aí você explora, cada um conta a sua história, conta pra gente. Sim, aí cada um conta a sua história e a gente passa também a saber como é cada criança, quais as suas dificuldades, quais o seu aprendizado, e aí passamos a trabalhar com a escrita da banana, da pera, e os nossos recursos são tampinhas de garrafa e a gente coloca as letrinhas. Eu trabalho a palavra banana e trabalho o início da sílaba, que é a sílaba ba. Aí pegamos aqui o B. Quer que nós te ajudamos? Passa o B para mim. O B. O B. O B. E lá, segura o B. Com o A. Ba. O B. Com o E. B. O B. Com o I. Bi. O B com o O. Bo. E o B com o U. Bu. Vamos trabalhar os sons para descobrir qual é a sílaba que compõe a palavra banana. Então, ba. B com A. Forma ba. De banana. Eu trabalho no berçário com a contação de histórias sobre alimentação, várias historinhas. E a criança consegue se alimentar e saborear de uma maneira mais saudável e com muito gosto. E à tarde, eu trabalho com um projeto de alfabetização. Aqui no Colégio GV, trabalhamos de forma interdisciplinar. Então, nós trabalhamos o som da palavra banana, colocamos na lousa, trabalhamos com as tampinhas, a formação da palavra banana. E assim, nós trabalhamos a leitura e a escrita. É muito interessante, Lucy, a técnica que você explora, o início da formação da sílaba. Eu gostei muito desse brinquedo, que é um brinquedo de sucata, que a gente confecciona aqui na escola, que a gente vai dar a dica para os pais. São tampinhas, né, Laís? Isso, tampinhas de garrafa, né, que os pais podem guardar em casa e podem desenvolver as letrinhas na parte superior. Podem ser letrinhas de EVA, mas também podem ser letrinhas recortadas de revistas. Perfeito, que não gasta nada. Olha, tampinhas de garrafa ou tampinhas de refrigerantes. Essa é de leite, suco, mas pode ser também as de refrigerante, né? Que são mais comuns para a gente conseguir. Faça bastante, faça aí uns 3 alfabetos, né? Para sua criança, para poder ter bastante letrinhas nas palavras que constituem com a mesma letra. Exemplo, banana. 3 vogais A e 2 letras N. Precisa ter uma variedade com o alfabeto. Nós indicamos formar 3 alfabetos. Dá para brincar bastante. Além de formar palavras, também pode brincar de jogo da memória. Nossa, o jogo da memória, aí vocês, pais, podem criar dinâmicas. Exemplo, vamos jogar jogo da memória das vogais. Aqui nós temos as vogais. Aí, a professora Lucy vai pôr 2 vogais de cada. Aqui. Para vocês, pais, entenderem como que joga com o joguinho, formando tampinha, joguinho da memória. Então, você está lá na sua residência, né? Você pode virar as tampinhas para baixo, tirar uma, tirei a letrinha E. Explora com a tua criança o formato da letrinha E, dá para ele passar o dedinho por cima, ensina a falar a letra E e ele vai procurar uma outra tampinha
que tenha o E. Eu não tirei a mesma, eu tirei o I. Então, devolvo aqui na mesa e a Lucy tenta memorizar que aqui tem o I, se ela for uma criança, e aqui tem o E. E ela vai tentar achar o parzinho. Posso, Dona Ivone? Claro. A vogal O. Vamos ver. Não, a vogal U. E assim, a criança vai identificar as vogais. A Laís agora eu acho que ela vai acertar, hein? Vogal U. Será que eu lembro? A vogal U. Oh! E assim a criança vai prestando atenção, né? Raciocinando, usando o raciocínio lógico, a contextualização, e além disso dá para explorar o que ela já conhece, que começa com as vogais indicadas. Exatamente. Sim. E muito interessante, pai, que vocês viram, quando eu comecei, eu devolvi as minhas tampinhas, né? E a criança é comum ela ir pegar uma das tampinhas que você já tirou. Você ensina a tua criança. Fala, essa não, porque você já memorizou o que a coleguinha tirou. Então, pegue outra, que a chance de você ganhar é muito maior. E assim você está explorando o raciocínio lógico da tua criança. Uma brincadeira como essa, como a Laís disse, aí a gente começa a explorar também palavras que começam com o U. O que pode começar com U? Urubu, unha, uva, que criança ama. E pensando nas frutas, na uva, vamos pensar. Lucy, como que você, nessas letras que você tem aqui do alfabeto, como que você explora a palavrinha uva? Começamos assim. Uva. Vamos trabalhar também já as sílabas. Aí pegamos aqui U, V, e aqui está faltando o A, uva. Identificamos as sílabas com palminhas. Uva. Olha que legal! Vamos nós três? Olha como é interessante. Uva. A criança memoriza que tem 2 sílabas, pai. Essa dica é muito, mas muito bacana mesmo para você interagir com a sua criança, o som e quantas sílabas tem. Eu trabalho a palavra uva, trago imagens e vou trabalhar a escrita de várias formas, com as tampinhas, com as sílabas, e eu vou deixar na minha lousa a palavra uva e vocês vão acompanhar. A palavra uva está na minha lousa em letra maiúscula. E nós vamos trabalhar na farinha. A criança vai olhar a lousa e escrever na farinha, na massinha de modelar, na areia. Vamos explorar bem para que ela tenha uma ótima compreensão de cada letrinha e das sílabas. Interessante, Lucy. Essa é uma outra dica que nós vamos deixar aqui na lousa, a segunda dica do dia, né? Primeiro joguinho das tampinhas e a segunda dica da professora Lucy é explorar na areia, na farinha de trigo. Você pega uma bacia, uma Tupperware, um refratário, né? Na sua residência, coloque lá 1 quilo de farinha, é o suficiente para a criança brincar bastante, porque ela não vai estragar. E ela é fofinha, ela é gostosa, né, Lucy? Sim. As crianças amam pôr o dedinho na farinha. Então, você, pai, escreve uva e pede para a criança passar o dedinho por cima. Olha que dica, Lucy, amei. E areia também, né, Lucy? Areia é prático. Sim. E também, Dona Ivone, como exemplo aqui o vá, né? A gente ensina a criança passando o dedinho, como que fazemos a letra. No caso aqui, V desce, sobe, Perfeito. letra V. No caso do A, sobe, desce e corta. Da mesma forma
que escrevemos. Também exploramos. Também dá para fazer carimbo na areia, pais. Você pode pegar, recortar na revista de papelão, né, Lucy? Sim, eu é vejo ótimo. muito você usar Excelente. o papelão. Fica grosso e é interessante. A criança, para manusear, fica grande. Você pode fazer letras grandes para sua criança. Inclusive, brincar na areia, no quintal. Dá para brincar, sim, na área de lazer. Ou na farinha. Você faz o carimbo, coloca a letrinha feita de papelão e dá uma apertadinha. Quando você tira, fica a palavra certinha. E a criança ama brincar de carimbar. Pais, eu vou dar uma dica. Esta lousinha é confeccionada em uma caixa de sapato, pintada com tinta guache, e por cima nós colocamos ou um plástico duro. Neste caso, eu fiz com durex largo, porque aí a criança escreve e depois com o álcool apagamos. E ela tem uma lousinha para usar sempre até na sua progressão aí da escrita. Aqui também os pais podem colocar uma folha sulfite e encapar então com fita adesiva. Sim, sim, interessante. também. Põe o sulfite por baixo, cola e depois encapamos com o durex ou um plástico duro. No Fica caso, ótimo. se a caixa for branca, não precisa nem do sulfite, Sim, né? se a Mas caixa ela for branca. exemplo, tem desenhos, colorida, aí cai bem o sulfite como a coordenadora ensinou. No caso aqui, nós pintamos com guache preto, esperamos secar para fazer as outras etapas. É uma dinâmica gostosa, porque já envolve a técnica da pintura, né? E a criança confecciona uma lousinha, ela tem muito mais prazer em aprender a escrever onde ela fez a sua lousinha mágica. Dá Nossa. até para explorar as cores Exatamente. também, né? A cor que ela mais gosta, ela pode pintar na Ela pode caixa. pintar. Justamente. Ela pode fazer uma caixa no estilo dela. Personalizada. Com colagens em volta, Sim. com um nome, que o papai pode ajudá-la para depois ela já memorizar o seu nome. Justamente. Então, é usar a criatividade para fazer a luzinha mágica. Como eu trabalhei com a criança, a escrita na areia, na farinha, com a massinha de modelar, a criança já tem uma compreensão. Vamos agora fazer o pontilhado da letra e ela vai passar por cima. Assim. Então, no começo, né, a professora Lucia está fazendo, eu vou explicando para vocês um pouquinho. A professora sempre vai pontilhar, porque a criança precisa pegar o jeito da letrinha, a forma certinha para escrever com uma qualidade de escrita com letras bonitas. Então, os pais primeiramente fazem o traçado. Exatamente, é isso que a gente sempre acompanha, né, Laís? Os professores fazendo com as crianças, né? Nós confeccionamos as lousinhas mágicas, pontilhamos as palavrinhas e a criança, depois de muita contextualização, faz muita contação de história, brincou na areia, passou o dedinho, explorou certinho, tudo isso primeiro, para depois ir para a escrita. E a gente pode voltar lá no início. Às vezes a criança ela não tem essa contextualização, esse raciocínio lógico, porque não foi introduzido toda essa dinâmica. Essa é uma palavra-chave, Laís, é a dica que nós estamos dando. Entregando todo esse diferencial que a nossa escola faz. Aqui, os alunos, primeiro, contam história, como a professora Lucia explicou, da uva. Ela explorou a alimentação, contou uma história de alimentação. Aí que ela foi pensar na uva, na exploração das vogais, das consoantes, da formação da palavra. E agora ela vai acabar de ensinar ali, depois que ela pontilhou. A criança já sabe como fazer cada letrinha. Aí Brincamos, segue o ela pontilhado. desce, ela segue o pontilhado, sobe, letrinha U. Importante ler junto, pais.
para ela poder identificar O som, o som e o traçado. O V desce e sobe, letrinha V. A sobe, desce e corta, vogal A. E assim a criança vai tendo um entendimento de todas as letras. E depois do som que formou, uva. Uva. Fazemos a leitura de cada letrinha e da palavra em si. Uva. Eu gostei das palmas, né? Nossa, muito legal. E o papai pode criar essa dinâmica. Olha quanta riqueza, pai. Você consegue brincar com a sua criança. Faça aí, então, novamente, para vocês que chegaram agora, né? Só um reprise rápido. Nós fizemos o alfabeto de tampinhas de garrafa. Aconselhamos que cada criança tenha 3 alfabetos para construir bastante palavras. Depois, a professora Lucy brinca com massinha de modelar, com areia, com farinha de trigo, formando as palavrinhas que ela está trabalhando. No caso, a uva de exemplo. Depois que a criança contextualizou, conheceu toda essa estratégia, ainda ela vai contar histórias, e você, pai, vai contar a história da alimentação, do suco da uva. Você pode contar para a criança que tem cachos de uvas grandes e cachos pequenos, uvas que são mais avermelhadas, lilás, mais forte, o tom da cor, né? E outras que são verdes e docinhas. Tem as mais azedinhas, já ir para o paladar. Então, dá para explorar muita coisa, né, Lucy? Sim, cores, formas, espécies, muita coisa, dona Ivone. Eu vejo você contar também as uvas com as crianças. Sim, já trabalhamos a matemática. A contagem. Então, A pais, contagem. é uma dinâmica para a tua criança ler e escrever. A dinâmica é essa. Brinque bastante, contextualize bastante, e só depois de tudo isso que você vai ensinar o pontilhado. Aí os pais devem estar pensando, Ivone, nossa, mas apenas com um recurso tão simples eu consigo desenvolver tantas habilidades? Sim, Consegue. inclusive as habilidades socioemocionais, quando ela trabalha as frutas. Exatamente. Dá para trabalhar também a questão das habilidades socioemocionais. Como a senhora trabalhou a uva, tem a criança que já conhece, né, vai falar, nossa, eu fico feliz quando o papai e a mamãe chegam do mercado com uvas, e a criança que não conhece e tem medo de engasgar. Como que a senhora trabalha essa questão? Ensinamos que a criança, ao pegar uma uva, ela tem que morder, ela tem que mastigar bem para saborear a fruta. E ela começa a perder o medo provando mesmo. E ela fica feliz de estar se alimentando bem. Nossa, eu presenciei, na semana passada, Laís, vou contar uma história aqui para os pais. Eu presenciei uma cena no berçário que eu amei. Teve uma mãe que mandou as uvas bem assim, a cor, vou usar um tom dessa cor aqui, um lilás, um roxinho, bem roxinhas, elas eram pequenas e roxinhas. Uma outra mãe mandou um cacho de uva que você estava dando para a criança, que era verde. Aí tinha uma terceira criança, que a hora que eu entrei para ver a alimentação, ela disse para mim assim, tia Ivone, eu não gosto de comer uva verde, porque é amarga, eu não como, eu não gosto, mas eu quase morri da risada. Aí a Lucy explicou, conta para eles como que você explicou, Lucy, que a uva não era verde, e sim era a qualidade da uva, mas olha, foi incrível aquele dia. Sim, eu expliquei que a uva, ela tem, não é por ser verde que ela está verde, é uma espécie dela. E como tem verde, como tem vinho, como tem umas menores, a outras maiores, os cachos grandes, mas são espécies. E cada um tem um sabor peculiar dela. E a criança experimentando, comentou, ah, mas é uma delícia, tia Lucy, essa uva verde. Então ela ficou muito feliz, risada né, aquele dia. Ivone? Ficou muito feliz, foi muito engraçado.
porque você superou o medo que ela tinha de morder a uva porque era verde. Então, veja, pais, às vezes a criança traz dentro dela um medo que é muito guardadinho, e a gente tem que olhar muito para o rostinho dela e perceber a expressão, tanto dos olhinhos, do seu rostinho, para a gente identificando os medos. Justamente. E trabalhar muito em cima disso, conversar, dialogar sempre, mesmo que seja uma questão simples como essa que eu estou dando para vocês, o medo que fosse amarga, porque era verde a espécie. Isso realmente acontece. Sim, acontece. Mas temos que trabalhar as habilidades socioemocionais, seja ela medo, tristeza, raiva. Temos que trabalhar muito. E como? Dialogando, conversando. E a alegria, o afeto e o amor, nós temos que explorar muito para que as crianças não fiquem eufóricas. Saber dosar essa alegria para não dar ansiedade. Mas nós vamos ter um dia especial, que eu já vou até adiantar, é a quarta-feira, onde vamos falar das habilidades socioemocionais. Não percam, famílias, quarta-feira, muitas dicas sobre habilidades socioemocionais. Professora Lucy, quais são as brincadeiras que a senhora desenvolve com as crianças na alfabetização? Jogos, quebra-cabeça, com palavras, com letras, para formar palavrinhas, para encaixar a primeira letra. Destacamos muito a primeira letra de cada palavrinha. E eu trouxe também estes joguinhos. E a mamãe, o papai em casa, a família, pode confeccionar em casa. Recortar de revistas, jornais, ou pedir para a criança desenhar. E faz o parzinho. Olha, e trabalhamos, sim, trabalhamos também a escrita, com sílabas, cores. Vamos mostrar um? O pato, nós contamos historinhas, no caso eu conto historinha, trabalho cores, temos recursos de contação de histórias para desenvolver o entendimento das cores, a escrita. Inclusive, eu vejo que a senhora trouxe ali, né, o começo das histórias que a senhora usa, né? Sim, Dona Ivone. Isso é muito interessante, Laís. Eu vejo ela fazer isso com os patinhos sempre lá na sala de aula dela. Que legal. O início de uma história, né? Certa vez, há muito tempo, numa tarde de verão, era uma vez... Numa tarde ensolarada, numa noite enluarada, começamos assim a nossa historinha. Isso é bom porque você começa a história, por exemplo, como a coordenadora pegou a figura do pato, que o pai tanto pode ter a madeira, o joguinho em casa, como figuras de revistas, ou imprimir, ou pintar. E aí a criança continua, né, o trechinho do pato. Ou eu vejo você também, uma outra dica que eu sei que você faz muito, você conta uma linda história e pede para eles recontar. Eu adoro. Sim, utilizamos muito este recurso. A senhora trabalha com a imagem e consegue relacionar com a escrita. Sim, sempre. Nós temos aqui cada sílaba. E no caso aqui temos as sílabas pá, tô. É muito importante a criança aprender a juntar as sílabas para formar essa leitura. E explorando sempre com contação de histórias, figuras, recortes. Vocês pais entendam que nós queremos dar de dica é que tem que ter uma contextualização para existir essa alfabetização de alta qualidade. Então, quando você trabalha o pato e você coloca também tudo de novo para o pai entender, igual da uva, né? Põe na lousa, conta para eles a exploração. Colocamos na lousa, no caso, o pato, trabalho o pato, escrevo na lousa, trabalhamos na areia, trabalhamos na lousinha mágica, massinha de modelar. Brincadeiras de histórias. Sim, várias brincadeiras, histórias, tem toda uma contextualização.
Exatamente. Então, pais, é diferente você pensar desse jeito. Eu sei que você deve estar pensando, mas isso é muito difícil. Eu escrevo pato e pronto, foi assim que eu aprendi, né? Porque geralmente os pais pensam lá no seu passado. Pais, antigamente, nós aprendíamos de forma muito tradicional. Por isso, muitas vezes, sofremos para dialogar, para subir no palco, para contextualizar. Temos vergonha de uma câmera, temos vergonha de pegar um microfone, e isso é tudo lá no passado, uma alfabetização sem contextualização. Nós temos crianças protagonistas, autônomas, que são capazes de escrever sozinhas, de ler, chegar em casa, compartilhar com os pais. Eu acho que todos os pais buscam filhos protagonistas, filhos autônomos. E ele vai ser protagonista, ele vai ser autônomo se ele tiver uma alfabetização bem dinâmica, inovadora, contextualizada. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vejo as crianças da Lucy, né? Todas são assim na nossa escola, mas estou pegando o exemplo da professora que está aqui porque está conosco. Como as mães chegam dizendo, olha, ontem a professora contou uma história do patinho, porque a minha criança chegou em casa com a história, com a musiquinha, querendo brincar de recortar, e ela fala, que noite gostosa que nós tivemos, porque a criança traz a emoção da aula para a família, e isso traz um contexto familiar muito gostoso de fala sobre a escola. Pais, vocês devem explorar isso. Então fica essa dica. Se você estiver pensando assim, mas a escola da minha criança não está trabalhando assim, está trabalhando tradicional. Você, pai, pode conversar com a sua criança, fazer esta motivação, dar este brinquedo rico que a nossa professora faz de tampinhas, para ele mostrar para a professora, né, Lucy? Sim. Ela vai ter a ideia de usar o recurso que ele trouxe. E aí, nas reuniões de pais, os pais têm que ser presentes. Essa é uma dica que eu deixo para vocês também. É contextualizar bastante, pedir mais contextualização, mais leitura, mais contos de histórias, mais dinâmicas de recreação, brincadeiras lúdicas. Tudo isso faz a diferença na vida do seu filho. Vamos falar de como a gente, lá na infância, introduz a robótica através de reciclado e formas geométricas? Interessantíssimo. Laís, eu vou me levantar porque eu adoro trabalhar com robótica. Eu tenho, assim, um entusiasmo muito grande desta matéria. Eu trouxe esta caixinha com as formas geométricas. Eu trouxe essas formas geométricas que eu gosto de trabalhar mais das madeiras maiores. E aqui elas estão disponibilizadas de uma forma que auxilia no visual para a criança entender. Eu explico que o círculo não tem alinhamento, que o retângulo e o quadrado eu trabalho com barbantes. O quadrado eu dou para a criança um pedacinho de barbante e ela vai medir os 4 lados. E, por exemplo, o quadrado, eu entrego um barbante para a criança com um pedaço, né? E ela vai medir os 4 lados. E vai ter a compreensão de que os 4 lados são iguais. Que legal! Então você trabalha, a hora que ela já mede o primeiro lado, você já pede para ela cortar e seguir os outros lados? Justamente. Olha, faz a dica. Aí a criança vai medir os 4 lados e vai entender que são iguais. E também trabalho o tamanho, por isso que eu tenho um maior e um menor. E também eu exploro as cores e tamanho. E no barbante também, eu entrego um pedaço, meço, corto, e a criança vai medir os outros lados. Também trabalho o maior e o menor. E a cor. O círculo, trabalho o maior e o menor. O triângulo, a mesma coisa. Entrego um pedaço de barbante e a criança vai medir os 3 lados. Ela fala, mas professora, são 3 lados iguais. Neste momento eu entro com a explicação.
Este é o triângulo. E tri são 3 lados, trabalho maior e o menor. Amei a sua explicação. Quanto protagonismo. Quanto, né? E aí, nesse mesmo dia, eu lembro que você foi brincar de pular nos triângulos, né? Você lembra que Justamente, você fez sim. triângulos nós fizemos iguais e jogos. triângulos diferentes. Muito bom. Para Conta pra ter uma eles. maior compreensão, né? Sim. Você desenhou. Conta para eles como você fez. Aí eu desenhei vários tipos de triângulos, para eles entenderem que os triângulos têm vários tipos. Tem os 3 lados iguais, tem 2 lados iguais e um maior, e assim por diante. Diferentes, né? 3 diferentes também. E foi uma aula emocionante, porque eles brincaram de pular, né? Era a toca do triângulo que você brincou, que os pais podem fazer em casa. Eu amei. E a compreensão deles, Dona Ivone, que o nosso mundo, todas as formas, elas estão em todas as coisas. Exatamente. Então, como aplicamos em objetos, em formas, em residências, as formas geométricas, eu pedi para eles fazer um robô com as formas geométricas. Que graça. Conta para nós como foi essa aula. Foi surpreendente cada ideia criativa, Dona Ivone. Ai, que delícia. E o que eles trouxeram para construir? Só formas geométricas? Só formas geométricas. De início foi só as formas geométricas. Parabéns. Imaginem quantos personagens saíram. E aí colocaram nomes, como foi essa aula? Cada um nomeou seu robô. E saíram cada robô lindo. Tantas ideias criativas que eu fiquei maravilhada. Olha, eu vou ensinar uma dinâmica de contação de história para vocês. De início, a criança começou com o seu robô. Ela contou a sua história de como ela construiu, de como ela colocou o nome nesse robô. Aí eu coloco uma fruta. Aí a outra criança vai contar a história do seu robô com a alimentação. E vou inserindo mais coisas. Árvores, sítios, animais. E um vai acrescentando na sua contação de histórias. Aí ele vai chegar lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, ele vai conseguir usar todos os elementos, né? Ele vai conseguir colocar o personagem dele num espaço, ele vai conseguir colocar ali o tempo da sua história, ele vai conseguir escrever uma história muito mais contextualizada, com começo, meio e fim. E sem contar que a história tem graciosidade, tem vivência. Então, pais, essa é a dica. Se você quer o seu filho líder, protagonista, autônomo no futuro, com ideias próprias, encantadoras, para ele se sair super bem na profissão que ele escolher, invista na alfabetização. Ajude seu filho a melhorar o entendimento com essas dicas que você teve aqui conosco hoje. Quantas dicas inovadoras, dinâmicas, que eu tenho certeza que você aí do outro lado está me perguntando. Vão ter mais dicas? Sim, muitas dicas. Esta é a nossa primeira live. Teremos outra na terça-feira, na quarta e a nossa finalização na sexta-feira. Por isso, inscreva-se. Entre aqui logo abaixo e inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais dicas com mais profissionais qualificados. É uma semana encantadora que vocês vão acompanhar como a nossa coordenadora e as dicas que a professora Luci deu. Outras professoras também, e nós vamos convidar a professora Lucinda para voltar mais uma vez aqui conosco. Vai ser um aprendizado que você vai explorar na sua residência e os frutos que você vai colher dentro de uma alfabetização dinâmica, contextualizadora e autônoma para o seu filho para marcar esta live desta semana, essa abertura da nossa live. Fiquem conosco, se inscrevam nas nossas redes sociais, que a Laís disse, e nos acompanhem. E amanhã falaremos sobre alfabetização e letramento. Um show de conhecimento.
Vocês, pais, têm que saber diferenciar o que é alfabetização e o que é alfabetização com letramento. Isso vem amanhã, esse grande conhecimento que nós vamos passar para vocês. As dicas sempre vão ficar aqui na nossa lousa para vocês irem acompanhando e rever depois com mais calma também, que dá para ouvir novamente. Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!